Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soito Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Ibrei apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos conversar com Vladimir Silva, um brasileiro empreendedor residente em Singapura. Vladimir, ele é formado em Administração de Negócios, cursou MBA na Inglaterra e atualmente está se preparando para defender a sua tese de doutorado na Singapore Management University, SMU. Ele é palestrante internacional, especializado em negociação e carreira profissional. Após sair do Brasil, residiu em Nova York, Londres, Hong Kong e está em Singapura há 8 anos. Enquanto no Brasil ocupou cargos gerenciais na Mercedes-Benz, Fiat e Prudential Financial, após o seu MBA, ingressou em uma consultoria de negócios inglesa, trabalhando com empresas multinacionais em mais de 40 países. Atualmente, ele é o diretor executivo de desenvolvimento para a Ásia-Pacífico na Grace Blue, uma empresa londrina especializada no recrutamento de executivos para multinacionais. Também é o presidente da THNK Coaching, uma empresa de coaching e orientação profissional para executivos com presença em Singapura, Vietnã, Tailândia e Coreia do Sul. Além de suas atividades profissionais, faz mentoria para startups e trabalha com diversas ONGs na Ásia. Muito obrigada pela sua presença, Vladimir Silva. Um prazer estar aqui, Kemi. Vladimir, gostaria que você contasse para nós, primeiramente, o que o levou a sair do Brasil e migrar para Singapura? Na verdade, não foi uma migração direto do Brasil para Singapura, Kemi. Eu saí, dessa segunda vez, eu saí do Brasil em 2008 e eu saí porque eu fui fazer um MBA em Londres. E na época eu estava trabalhando no mercado com produtos financeiros, no mercado financeiro,
e eu decidi fazer um MBA em Londres exatamente para me aprofundar na matéria, mas aconteceu que foi exatamente quando estava acontecendo a crise financeira de 2008, e eu tive que mudar os planos, e eu acabei entrando em uma consultoria inglesa, uma consultoria de negócios inglesa, e foi o que me trouxe para a Ásia, não para Singapura. Primeiro eu fui morar em Hong Kong, na China, morei lá 2 anos, e isso foi em 2011, então eu fiquei 3 anos em Londres. Em 2011 eu mudei para Hong Kong, e em 2013 eu mudei para Singapura. Então eu estou aqui há 8 anos, mas foi comparadas. E a razão pela qual me trouxe para a Ásia, então se a gente for falar de Ásia, foi realmente a possibilidade de negócios que existe na Ásia. A Ásia está crescendo muito, sempre teve crescendo muito nos últimos 20, 30 anos, e era uma oportunidade de ouro vir para a Ásia e trabalhar aqui, morar aqui. Então esse foi o maior atrativo para sair de Londres para a Ásia, mas até mesmo antes do meu MBA, quando eu morava no Brasil, eu já tinha essa vontade, essa disposição de vir para a Ásia. Então, o plano era fazer um MBA e vir para a Ásia de todo jeito, por causa da possibilidade de negócios. Essa foi a razão principal. Nossa, Vladimir, então significa que mais ou menos há quase 10 anos atrás, né, se a gente alongar um pouquinho, você já tinha despertado esse interesse, você já tinha essa visão de fazer negócios com a Ásia, né? Então, você poderia destrinchar um pouquinho para a gente e explicar como que você já teve essa visão há 10 anos atrás? Na verdade, foi há mais do que 10 anos. Então, eu lembro tendo conversa com amigos em 2004, 2005, e eu já olhava para a Ásia e vendo o quanto que a Ásia estava crescendo. A Ásia, em geral, mas claro que impulsionada pela China, mas China e Japão eram os principais mercados, as principais economias aqui, mas o Japão que tem sido uma potência econômica, mas a China crescendo muito. Então eu lembro em 2004, 2005, em conversas com familiares, com amigos, já planejando exatamente fazer o MBA na Europa ou em Londres, eu estava procurando ambos, e daí mudar ou me recolocar para a Ásia. Mas era lendo revistas, assistindo entrevistas, vendo o quanto que as exportações da China cresciam, e eu comecei a ver essa mudança do eixo econômico, vamos dizer, da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, mais para o Oriente. E era bem claro vendo os Estados Unidos se tornando um país muito mais importador e a China muito mais exportadora. Na época, eram muito mais produtos baratos, né? Eram produtos falsos ou cópias ou produtos baratos sem muito valor agregado, mas já davam uma ideia de como a economia estava crescendo. Então, foi isso que me impulsionou. Muito bem colocada essa sua observação, Vladimir, porque dentro do IBREI a gente também tem alguns eventos, né, onde a gente fala sobre os países, inclusive eu participei de um que falava exatamente sobre a China, e falou isso que você mencionou, do quanto o mercado chinês mudou. Antigamente era realmente isso que você falou sobre as cópias, né, e agora ficou um dos países com mais patentes, né, do mundo também. Mas eu gostaria de saber agora também como foi a sua adaptação. Qual foi o seu maior choque em termos de negócios, né? Um choque cultural nos negócios e na sua vida social que impactou diretamente no seu cotidiano? Bom, vamos começar com a vida social. Eu acho que é mais fácil falar o impacto pessoal. Então, meu primeiro impacto pessoal de Ásia foi Hong Kong. Apesar de quando eu me mudei para Hong Kong, apesar de eu já ter vindo para a Ásia várias vezes antes de me mudar permanentemente, eu vim para a Ásia talvez umas 20 vezes enquanto eu ainda morava em Londres, talvez 20 ou 30 vezes eu estive na Ásia naqueles 3 anos.
Mas o grande impacto foi mudar para Hong Kong, onde Hong Kong tem uma comunidade brasileira muito pequena. Então, de acordo com o consulado brasileiro em Hong Kong, na época, eram cerca de 300 a 400 brasileiros morando em Hong Kong. Essa foi a primeira dificuldade. A segunda é que a grande parte dos expatriados que moram em Hong Kong são principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália e da França. Então, existiu uma adaptação de relacionamento com os chineses locais, bem como com a comunidade de estrangeiros locais, que eram muito mais de outras nacionalidades diferentes da brasileira. E, de fato, no período que eu morei em Hong Kong, eu acho que eu conheci 3 ou 4 brasileiros. Então, eu conheci muito poucos brasileiros quando eu morava lá. Então, esse foi o primeiro impacto. Demorou um pouco fazer amizades, porque também por motivos profissionais eu viajava muito. Então, os meus primeiros 6 meses a 9 meses em Hong Kong, eu praticamente não conheci ninguém, porque eu viajava, eu morava dentro de um avião, praticamente. Mas depois foi quando eu comecei a fazer amizades. Então, amizades foi um fator. O segundo fator foi de alimentação, de culinária. Apesar de Hong Kong ser uma capital culinária, você vai achar bons restaurantes de qualquer nacionalidade, mas eu acho que quando você está em Roma, você vive como os romanos. Então, eu estava sempre buscando conhecer restaurantes locais, conhecer vamos dizer assim, os pequenos botecos, os pequenos restaurantes. E é muito comum que esses restaurantes nem tenham um menu em português ou em inglês. Então, o menu é completamente em chinês ou em cantonês, em mandarim ou cantonês, e muitas vezes não tem fotos também. Então, diversas vezes eu sentei num restaurante e eu olhava para as mesas ao lado, olhava alguma coisa que parecia interessante, eu só fazia apontar e pedir aquele prato. E foi assim que eu acabei, vamos dizer, apurando o meu paladar e conhecendo comidas diferentes, mas teve essa adaptação. Então, teve adaptação culinária e não era incomum, muitas vezes, eu não estar me sentindo tão bem na segunda-feira por causa das comidas que eu comia no final de semana, porque durante a semana eu almoçava, jantava com colegas de trabalho, com o pessoal que trabalhava comigo. Então, era mais fácil. Então, teve essa adaptação, mas só isso mesmo, não teve grandes diferenças. Agora, Singapura já é muito mais fácil de se adaptar, porque Singapura, a língua oficial já é o inglês, apesar que muitas pessoas falam o chinês, mas a língua oficial já é o inglês, então a adaptação foi muito mais fácil. Mas em questões de relacionamentos pessoais também, mas eu acho que a culinária foi o grande fator de dificuldade de adaptação quando eu mudei para Hong Kong. Na parte de negócios, foi entender como é que os chineses fazem negócios, como é que é necessário criar um certo relacionamento antes de se conseguir fazer negócios. Então, um erro muito comum que nós vemos em empresários ou em executivos é que eles vêm para a Ásia, e vamos falar agora de China e Hong Kong, daquela região, e eles acham que em uma semana vão fechar grandes negócios. E se isso acontecer, vai ser uma negociação muito transacional. É muito de curto prazo, é muito de uma pechincha mesmo, não existe nenhum relacionamento. Para se fazer bons negócios na Ásia, é preciso se criar relacionamento. Por isso que os chineses têm a palavra guanxin, que é exatamente criar relacionamento. E criar relacionamento envolve sair para jantar, sair para almoçar, sair para beber, sair para um karaokê, principalmente dependendo de qual país. Então, o karaokê é muito, muito comum no Japão, na Coreia, na China é muito comum. Então,
muitos executivos nesses países trabalham das 9 às 7 da noite, das 9 da manhã às 7 da noite. Das 7 da noite vão beber com clientes e ficam com clientes até 2, 3 horas da manhã. E isso é muito comum aqui. Então, tem que se adaptar à maneira de fazer negócios locais e tem que estar disposto, mesmo que você não beba, mas tem que fazer um esforço. E as refeições são comunitárias. Então, você não vai num restaurante chinês e cada um pede seu prato e cada um pede o que lhe apetece. Na verdade, é uma mesa redonda onde os pratos são servidos, são colocados no meio e todo mundo se serve. E o anfitrião, que dificilmente será o executivo estrangeiro, vai ser o executivo local que está recebendo, ele que vai te servir, ele vai ter vários brindes e vai continuar servindo mais álcool. E se embriagar não é vergonha. Na verdade, é mostrar que você aproveitou a noite, que você curtiu a noite. Claro, novamente, não precisa beber para fazer negócios, mas é muito bem visto. Isso para mim, foi uma adaptação. Apesar de eu beber socialmente, mas foi uma adaptação e a gente vai aprendendo com as quedas que vai levando. Nossa, Vladimir, você trouxe aqui muitas informações, muitos aspectos. Até, na verdade, você acabou entrando numa pergunta que eu tenho para você e acho que eu já vou até complementar. Mas antes disso, vou responder algumas coisas que você falou, umas observações, né? Então, quando você começou a falar muito sobre a China, sobre a sua experiência de Hong Kong, eu queria esclarecer aqui para as pessoas que estão assistindo que o Vladimir está mencionando isso porque em Singapura, para quem não sabe, a grande população é um mix, né? São algumas etnias que o Vladimir vai entrar em mais detalhes depois, mas assim, a grande população é chinesa. Então, acredito que muitas coisas da cultura de Singapura foi adquirida quer dizer, tem similaridade com a cultura chinesa. Mas o Vladimir vai explicar melhor para a gente, porque nada melhor do que um residente para explicar sobre isso. E quando você falou sobre essa questão também, sobre a bebida, é interessante porque nós estamos conversando aqui com vários países em nosso programa, e é engraçado que o último capítulo que a gente gravou, que foi sobre Israel, eu perguntei exatamente isso. E como é curioso, né, como as pessoas têm que perceber, ter esse tato, na verdade, na hora dos negócios, como de um país para o outro, você nunca pode generalizar, né? Porque a questão também sobre a língua, que você também comentou, às vezes pode ser um mito, as pessoas acharem que, não, com inglês a gente se vira em qualquer país da Ásia, e não é bem assim. Né? Então, tem muitos países realmente que existe essa dificuldade, é real, só com o inglês vai ser muito difícil você interagir com as pessoas, você conhecer a cultura, você se comunicar. E agora, voltando com a comparação que eu tinha feito com Israel, é porque lá essa cultura de beber, de você posterior ao trabalho, ela não é comum, né? Então, por isso que eu achei bastante curioso. Agora, então, voltando àquela pergunta que você acabou entrando, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor sobre como é fazer realmente o negócio com os singapurianos, porque realmente, então, você pode dizer que uma pessoa que já está acostumada a fazer negócios com os chineses, ela vai ter mais facilidade, porque é similar, ou teria alguma outra característica específica de Singapura? Em Singapura, é claro que Singapura tem uma influência muito grande chinesa, como você estava falando. Se não me engano, 60% a 70% da população de Singapura é descendente de chineses. Então, claro que tem essa influência muito grande. Em Singapura, eu diria que é um mix entre as culturas ocidentais e orientais. Por quê? Porque tem uma grande influência da colonização britânica e uma grande influência da descendência chinesa. Então, você
em Singapura você acha os locais, os singapureanos, você vai achar eles que tendem a trazer a cultura chinesa, a sua descendência chinesa, mas serem muito mais práticos e pragmáticos na maneira de fazer negócio. Então, eles são muito mais, eles não querem muita enrolação. Eles querem realmente saber, por exemplo, se você está tentando vender um produto ou um serviço, exatamente quais são as características daquele produto, como é que ele vai conseguir vender aquele produto, o que é que faz esse produto diferente. Então, é importante criar relacionamento, mas ele se torna mais transacional do que o que a gente vê na China. Então, tá ali no meio termo. Não é tão rápido quanto fazendo negócio nos Estados Unidos, mas o singapureano é muito mais internacional e muito mais pragmático. Então, essa é uma diferença grande que se vê em Singapura. É muito mais os detalhes e a parte legal. Singapura é conhecido como um país onde a parte legal é muito importante. Então, vai ser muito a questão do contrato, vai se negociar cláusulas específicas e eles esperam que essas cláusulas vão ser realmente seguidas. Não há espaço para o jeitinho brasileiro ou para se desviar do que foi prometido. Então, é muito mais dessa maneira aqui em Singapura, Akemi. Nossa, você acabou entrando numa outra questão que eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você já falou, já deu ali um start nessa questão realmente da burocracia, né? De como é a burocracia, de como funcionam as taxações, de como realmente na prática como que todo o processo das documentações, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil, para você tirar uma certidão, para você fazer um serviço com um contador, as filas em qualquer lugar, seja correio, o brasileiro está acostumado, né? E sabe que sempre, às vezes, nem em uma ida, você às vezes não consegue resolver tudo. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, entrasse um pouquinho mais a fundo sobre o que você abordou agora, por favor. A parte burocrática. Singapura é conhecida como um dos melhores países do mundo para se fazer negócios. E parte dessa qualificação é exatamente a falta ou a não burocratização. Então, por exemplo, para abrir uma empresa em Singapura, você abre em 30 minutos. Em 30 minutos, sua empresa é legal, é tudo feito automatizado, é tudo online. Então, o processo é muito mais rápido. A mesma coisa para fechar, a mesma coisa para abrir uma conta bancária. Claro que aí existem dificuldades quando se você não é um morador, um residente de Singapura, então tem outras dificuldades. Mas quando se está falando em ser um residente ou ter um visto de trabalho em Singapura, então a burocracia é mínima. Em Singapura, todas as pessoas possuem um número de identidade. Vamos dizer que é como o CPF do Brasil. Esse número é um número único, então você não tem o CPF e o RG. Aqui existe um número só, é um número único, e esse número único te segue em todos os lugares. Seja para tirar um passaporte, seja para abrir uma empresa, para abrir uma conta de banco, seja para pagar o teu imposto de renda, para tirar a tua carteira de motorista, é o mesmo número. Então, esse é o teu número para a vida. Quando você abre uma empresa, a mesma coisa. A empresa tem o CNPJ da empresa e tudo que você faz online, usando aquele CNPJ, usando os sites do governo. Você entra, até mesmo se eu quiser abrir uma conta do banco, por exemplo, vamos usar... se eu for abrir uma conta em um banco que eu não tenho relacionamento, quando eu estou no site do banco, abrindo a conta, se eu colocar o meu número de identidade,
ele pede permissão para ler os dados do governo e automaticamente todos os meus dados estão no site do banco e ele tem acesso a tudo, burocracia mínima, em 5 minutos eu tenho minha conta. Então, a burocracia, o governo tenta fazer o mínimo possível exatamente para facilitar negócios. O envolvimento do governo no mercado privado, nas empresas privadas, é mínimo. Seja de questões trabalhistas, seja de tributos, é tudo automatizado, é tudo online. Eu estou aqui há 8 anos, eu acho que eu não olho o meu imposto de renda há pelo menos uns 5 anos. E não é debitado mensalmente, como é no Brasil, na fonte, e depois tem que fazer o reajuste. Não. No final do ano, a empresa manda um relatório para o governo do que te pagou, o governo faz as contas de acordo com o imposto de renda do ano, se tem algum rebate, algum desconto ou não, e você só recebe um SMS dizendo que já está online, você vai lá com a tua identidade, vê quanto é que está pagando. Se existe alguma dúvida, você liga para eles, eles são extremamente atenciosos. As duas ou 3 vezes que eu tive dúvidas no meu imposto de renda, eu resolvi ou com uma ligação telefônica, ou fui na empresa, na sede do imposto de renda aqui, em 30 minutos, entrei, saí com o problema resolvido. Então, eles tentam ser muito amigáveis e te ajudar a resolver o problema. Então, essa é uma filosofia de Singapura. Nossa, que maravilha, né, Vladimir? Escutando você assim, parece que é um sonho. Nossa, esse país existe mesmo? Será que um dia o Brasil vai chegar nesse ponto? Ai, bom, mas Vladimir, como você comentou que Singapura é um dos melhores países para se fazer negócios, é também conhecido como um dos melhores países para se morar. Então, agora eu gostaria que você compartilhasse com a gente como que foi você encontrar sua moradia em Singapura? Também foi um processo fácil, foi difícil? E se você, eu acredito que sim, mas se você concorda com essa nomenclatura de que realmente Singapura é um dos melhores países para se morar do mundo. Bom, vamos lá falar de Singapura. Singapura é realmente um dos melhores lugares para se morar no mundo. Então, em todos os rankings que a gente vê online, por exemplo, em educação, Singapura tem a melhor educação do mundo. Em segurança, eu acho que está em segundo lugar. Eu acho que em primeiro lugar é o Japão. É uma cidade, porque Singapura, para aqueles que não conhecem, Singapura é uma cidade-país. Então, são 5 milhões e meio de pessoas numa ilha, ou melhor, em uma série de ilhas, mas em 2 ilhas principais. Mas, questão de segurança, é extremamente seguro. Eu faço até brincadeiras, eu tiro fotos de quando eu estou andando na minha vizinhança e eu vejo alertas da polícia. E a polícia coloca esses cartazes para alertar a população local de quando está havendo crimes na região. E quando está havendo crimes na região, muitas vezes alerta. Uma bicicleta foi furtada nessa região. Então, os crimes, se existe um crime, vai sair na TV, vai sair nos jornais. Eu vi essa semana, o que estava nos jornais é que houve um assalto a banco em Singapura alguns anos atrás, e a pessoa que fez só deu uma nota para o caixa e roubou 40 mil dólares, o que é cerca de 160 mil reais, e fugiu para a Tailândia, depois foi preso na Tailândia e voltou. E essa semana foi o julgamento, então foi condenado a 5 anos de prisão. E está nos jornais esse roubo que aconteceu há 7, 8 anos atrás. Então, essa é a característica de Singapura. Singapura, eu ainda lembro, eu acho que eu estava nos
correios. Eu acho que eu ia colocar um pacote para mandar, uma carta, alguma coisa. E eu lembro que eu estava numa fila e em frente a mim tinha essa senhora e ela estava com uma bolsa a tiracolo e essa bolsa estava aberta. E tinha um maço de dinheiro, talvez desse tamanho, saindo da bolsa, estava ali na minha frente. E essa é uma das coisas que as pessoas gostam de Singapura, porque é extremamente seguro. Ninguém pensaria em roubar aquela senhora. Aliás, uma outra vez eu estive com um colega da Inglaterra, veio para Singapura e nós estávamos visitando alguns clientes e num desses percursos ele esqueceu o celular dele no táxi. Quando ele notou, eu liguei para a empresa de táxi, falei do percurso que nós tínhamos acabado de fazer. Aquele taxista ligou de volta e disse, olha, eu agora mesmo ainda estou trabalhando, posso passar no hotel e deixar o celular depois? E depois passou no hotel e deixou o celular. Então, é muito comum aqui que você vai numa praça de alimentação e as pessoas reservam a mesa com o celular ou com uma bolsa e vai no seu restaurante buscar a comida que quer. Então, isso é muito... Então, segurança realmente é verdade. A educação é muito bom, é diferente. Existe a escola pública e a escola privada. Então, estrangeiros que não são residentes permanentes ou singapureanos, então estrangeiros só conseguem colocar os filhos em escolas internacionais, escolas privadas. Mas a escola pública de Singapura, e eles gostariam de colocar na escola pública de Singapura, porque o nível de educação é extremamente bom. Em questões de moradia, em Singapura existem 3 tipos de residência. Existem casas que tendem a ser muito caras. Novamente, Singapura é uma ilha, tem uma população de 5,5 milhões de habitantes, ou seja, é menor do que o Rio, mas o espaço é restrito. Então, residir em uma casa é caro. Comprar uma casa é um absurdo de caro. Então, existem 2 tipos de prédios. Um é o prédio público, que, aliás, que deu o nome ao conjunto habitacional criado aí em São Paulo, que é o Projeto Singapura. Então, foi baseado no o que a gente chama de HDB. O HDB quer dizer Housing Development Board, que é o órgão do governo que cuida de moradia. E esse prédio público é um prédio mais simples, em termos que não tem facilidades tipo de um condomínio. Então, não vai ter piscina, não vai ter uma quadra de tênis, não vai ter uma academia. É simplesmente um prédio, não é fechado, é aberto. Então, essa é a moradia onde 90% dos singapureanos moram. Eu moro num HDB. E aí você tem um condomínio, que normalmente é quando vem um estrangeiro morar em Singapura, ele normalmente mora em um condomínio, que aí é similar aos condomínios que a gente tem no Brasil, que é um condomínio fechado, segurança mínima, então tem um porteiro para controlar os carros, mas aí você vai ter quadra de tênis, vai ter academia de ginástica, vai ter piscina, mas eles tendem a ser, quando é para alugar, o aluguel tende a ser o dobro da moradia pública. Então, para achar, tem muitos corretores. Normalmente se faz um contrato de 1 ou 2 anos. Aqui em Singapura, Airbnb não é ilegal, mas, ao mesmo tempo, você não pode usar um Airbnb por menos de 3 meses. Então, só é legal se você usar um Airbnb para mais do que 3 meses, 3 meses em diante. Então, mas tem muitos corretores, vão te levar, vêm te buscar no hotel, no carro deles, vão te levar para você ver as diferentes opções, faz um contrato, você paga um depósito e tem a sua moradia. Eu dei, novamente, porque eu viajava muito na época, eu tive sorte porque quando eu mudei para Singapura, eu morei 6 meses em um hotel. Eu morei esses 6 meses em um hotel exatamente porque eu estava viajando tanto
que financeiramente fazia mais sentido entrar e sair do hotel. Eu deixava toda a minha bagagem lá, eles já sabiam quando eu estava chegando, eu ligava, conhecia todo mundo no hotel, mas aí eu tive tempo de conhecer as diferentes vizinhanças, e aí contratei uma corretora, e a corretora me mostrou como eu fiz um contrato de 2 anos, eu não precisei pagar corretagem, quem pagou foi o proprietário do imóvel, ele que pagou a comissão, então foi muito simples. Então, novamente, Singapura tenta fazer com que essa fricção de se mudar, de se vir, seja muito mais fácil. E o primeiro exemplo que todos têm é o aeroporto de Singapura. E o aeroporto de Singapura, como eu sou um residente, então eu não preciso passar com o passaporte, então eu vou pela catraca automática. Mas para te dar uma ideia, se eu chegar num avião, num voo internacional, do momento em que o voo pousa, eu consigo estar num táxi em 30 minutos. Do momento que o avião pousa, a taxiar, pegar bagagem, passar por alfândega, passar por tudo e entrar no táxi, me leva menos que 30 minutos. Se eu quiser sair de Singapura, se eu chegar no aeroporto 40 minutos antes do avião decolar, eu consigo fazer a mesma coisa. Então, Singapura tenta fazer com que o atrito entre conseguir fazer certas coisas seja o mínimo possível, exatamente porque não tem recursos naturais. Então, a economia de Singapura é muito baseada em pessoas. E uma boa parte da força econômica de Singapura são estrangeiros que moram e trabalham aqui. Então, para atrair esse tipo de talento, Singapura não é uma cidade barata. Então, para atrair esse tipo de talento, ela tem que melhorar em outras coisas. Então, e uma das maneiras de se atrair é o imposto de renda. O imposto de renda aqui, claro, vai depender do salário, exatamente como no Brasil, é escalonado, mas deve custar menos em torno de 12% a 14% do salário anual. Essa é a média do imposto de renda. Nossa, quantas informações que você trouxe aqui, fantásticas para o nosso programa, Vladimir, obrigada. Uma das coisas que eu queria mencionar também, bom, eu estive em Singapura, tive a oportunidade, né, de estar aí nesse país fantástico há muitos anos atrás, e eu lembro muito bem que a primeira sensação que eu tive realmente foi de, nossa, parece, comparando, né, com algum país outro asiático, parece um mini Japão, mas no aspecto justamente que você trouxe de segurança, né, das leis serem bastante, de tudo funcionar, na verdade, que tudo funciona muito rápido, muito bem, sem muita... tem muito atrito, né? Eu gostei dessa palavra, assim, que você muito bem, sem muito atrito, que é o que o brasileiro está muito acostumado, mas isso realmente faz muita diferença, e eu me senti realmente, assim, extremamente segura. Isso que você comentou de você guardar a mesa com o celular, isso também acontece no Japão, e isso é fantástico, né? Porque as pessoas têm muito esse senso de zelo com o outro, de que o que é seu, e você nem passa pela sua cabeça, né, de que, não, tá ali dando sopa, então não existe isso não passa na cabeça das pessoas, e eu consigo entender muito bem. Eu torço para que um dia o Brasil se torne um país assim também, porque aqui um dia, se você deixou cair, a pessoa vê que caiu do seu bolso, ela já fala que é dela, né? É incrível, é infeliz isso, mas, enfim, coisas culturais. É fantástico todas essas informações que você trouxe. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pela presença, Vladimir Silva. Essa entrevista foi dividida em 2 partes. Então aguardem e assistam também a continuação dessa nossa conversa com o Vladimir, um empreendedor de sucesso que mora em Singapura. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais,
compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre países e temas que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do nosso Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!